Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Vamos começar as nossas leituras com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. A gente está no capítulo do resumo. Então, ela falou das 4 preparações de assumir atitudes corretas em relação à vida, viver boas crenças, encontrar seu lugar no esquema da vida, simplificar a vida. Depois vieram as 4 purificações, com a purificação do corpo, dos pensamentos, dos desejos e dos motivos. E hoje a gente entra nas 4 renúncias. A primeira é a renúncia ao egoísmo. Você tem, ou pelo menos é como se tivesse, 2 egos, o mais baixo que comumente governa você de forma egoística e o mais alto que está sempre pronto a usar você de maneira gloriosa. O tradutor diz assim: pessoalmente preferiríamos as expressões mais denso e mais sutil, mais voltado para a matéria e mais voltado para o espírito. No entanto, aqui somos fiéis à letra da obra. Continuando. Você deve subordinar o ser mais baixo, refriando-se em relação às coisas que não são boas, para as quais se dirige a sua tendência. Não se trata de suprimi-las, e sim de transformá-las para que o ser mais alto exerça o controle de sua vida. E tem mais uma nota aqui. Observe-se que a Peregrina da Paz está rigorosamente atualizada em relação aos modernos conceitos da psicologia. Nada morre dentro de nós. O que é positivo deve ser fortalecido e consolidado, e o que é negativo deve ser transmutado. Essa referência aqui não trata de suprimi-las, e sim de transformá-las, para que o nosso egoísmo seja suplantado pela nossa fraternidade, pelo nosso amor ao próximo. Muito bem. Vamos passar então para o Livro dos Espíritos, que hoje nós começamos um novo item dentro do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E ele vai falar sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E Kardec pergunta: se os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou, ao contrário, todos têm um fim providencial? E o Espírito de Verdade responde: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Kardec faz uma primeira pergunta complementar: se esses fenômenos objetivam sempre o homem. Às vezes, tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, porém, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E tem mais uma segunda pergunta complementar, em que ele afirma: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo, mas sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria, que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Evidentemente, não podia ser de outro modo.
Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E aí nós temos claro aqui que os fenômenos da natureza têm a sua ação natural de equilíbrio, de harmonia, naturalmente. Tudo vem de uma reação ao que já está acontecendo, uma consequência dos fenômenos naturais. Que os espíritos, sob a tutela de Deus, agem colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Nada acontece por acaso, nada acontece fora do lugar que tem que acontecer. E os espíritos aproveitam o que está acontecendo para o que é necessário que aconteça para aquelas pessoas naquele mesmo lugar, naquele mesmo tempo. Então, existem espíritos, sim, que podem ajudar, acalmar, dirigir e até provocar um determinado acontecimento, mas nunca fora das forças da natureza. Isso é lei de Deus. Certo? Muito certo. Então vamos para a Gênese, e aqui a gente também começa um novo item. A gente está no capítulo dos fluidos, falando sobre os fenômenos considerados sobrenaturais, e estamos explicando agora aparições e transfigurações. Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível, mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação estrutural que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora da lei da natureza. Quer dizer, eles não se dão fora da lei da natureza. É um fenômeno natural também. Nada tem de mais extraordinário do que o vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição às vezes é vaga e vaporosa, de outras vezes é mais nitidamente definida e de outras ainda, com todas as aparências da matéria tangível, pode até mesmo chegar à tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. As aparições vaporosas são frequentes. É a forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentarem às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem que haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer se dar a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Então, nós temos aqui as aparições, que podem chegar até mesmo a uma materialização, quando a matéria é tangível. E a gente sabe que não é muito comum hoje em dia, mas já ouvimos falar de muitos casos, principalmente dessas aparições vaporosas, de gente que viu o outro e quando ficou sabendo ele já tinha até desencarnado. E a gente fica até na dúvida se viu mesmo, se não viu, o que era aquilo.
normal. Faz parte da lei da natureza. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Casimiro Cunha, Confraternização, que está no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. E aquele que busca irmãos no entendimento em Jesus conservará sempre aceso o dom da divina luz. Negando sempre a si mesmo, de alma voltada ao porvir, disputa desassombrado o galardão de servir.